Bom dia, pessoal. Dando continuidade então ao nosso conteúdo, vamos entrar aí sobre a adaptação celular. As células também se ajustam ao oxigênio. Nas aulas passadas nós vimos aí os conceitos da falta de oxigênio que pode ocasionar em um tecido, né? Por conta de uma obstrução parcial ou total, que nós chamamos isso de hipóxia. E agora nós vamos ver o que a falta desse oxigênio pode ocasionar mesmo, né? O que tipo de morte celular é essa? Porque até então nós vimos que existe a apoptose, a necrose na última aula, e que existe uma hipóxia mesmo, que é uma obstrução parcial. A partir de agora nós iremos entender como que isso ocorre, tá? Bom, então antes eu tenho uma frase aqui: o oxigênio é a principal fonte de energia, né? Então a gente tem que saber disso. Sem oxigênio nós não temos fonte de energia das células, e dessa forma, quando ocorre uma falha no oxigênio, na sua distribuição de tecidos, né, ocorre uma lesão. Então é sempre importante saber que se eu não tenho O2, ok? Se eu não tenho O2, consequentemente eu vou ter lesões. Então, sem O2, tenho lesões naquele tecido especificamente. Então, alterações e lesões celulares provocadas pela alteração de oxigênio. Então, a hipóxia nós já vimos que é o quê? É o decréscimo da quantidade de oxigênio, bom? E nós temos também, além da hipóxia, a anóxia, que é a falta de oxigênio em algum tecido, ok? Que pode ser também chamado de isquemia. Então, a partir do momento que eu tenho uma isquemia, eu tive, consequentemente, uma anóxia, tá? Que é a falta total, é uma falta total de O2. Já a hipóxia é uma falta parcial de O2, ok? Bom, ambas podem ocasionar lesão celular, mas as que vão originar lesões celulares do tipo necrose é anóxia e isquemia, que são um conjunto da mesma totalidade, ok? Então aqui eu tenho, por exemplo, uma situação problema em que eu estou trazendo para vocês o quê? Um infarto agudo do miocárdio. Então essa pessoa teve uma obstrução aqui, se vocês conseguirem observar nesse vaso, aqui ó, ela está tendo aqui uma presença de ateromas, tá? E eu tenho aqui em vista esses ateromas parciais, tá? E aqui é o fluxo sanguíneo. Observem que esse fluxo sanguíneo ele tem reduzido o seu volume total, porque esse ateroma está tomando parte dessa parede do vaso. Esse sangue aqui, que está correndo aqui para baixo, que está descendendo, ele está sendo o quê? Obstruído. Está aqui numa situação de hipóxia. Tá? Se esse sangue, ou melhor, se esse vaso continuar assim, vai obstruir aqui totalmente, o sangue não terá passagem para o meio inferior e, consequentemente, já gerar uma isquemia ou anóxia no meu miocárdio, que é essa região do coração onde tem uma presença muito grande de vasos sanguíneos e espessura, né, do tecido cardíaco para poder fazer a ejeção desse coração. Quando eu tenho aqui, por exemplo, nesse coração, uma anulação da sua fração de ejeção de sangue para o corpo, consequentemente o meu cérebro sofre, porque eu não vou receber esse oxigênio em quantidade suficiente e ele também, então, vai ter o quê? Um tipo de hipóxia tecidual ou anóxia. Então, ao mesmo tempo que eu fizer um infarto agudo do miocárdio, o coração pode parar de bater e reduzir o fluxo sanguíneo e, consequentemente, eu ter uma relação com acidente vascular encefálico, aqui neste caso do tipo isquêmico. Ok? Isquêmico. Ok? Bom, então só para a gente poder lembrar que o oxigênio ele é indispensável na formação de qualquer ser vivo. Aqui eu coloquei um modelo para vocês da realização da fotossíntese, que sem esse controle das plantas do oxigênio, mais a radiação ultravioleta, né? As plantas não conseguem fazer a troca de gases e emitir esse O2. Então, quem emite esse O2 que conhecemos de atmosfera hoje, na sua grande maioria, são as plantas, ok? Através da fotossíntese. Quando essa planta, inclusive, falha nesse processo, ela vai ter o quê? Uma lesão tecidual também, ou de hipóxia, ou de anóxia, que nós vimos aí anteriormente como que funciona essa medida, bom? Lembrando que o oxigênio, perdão, sempre é importante, tá? Do processo de respiração celular. Por quê, prof? Ele é importante? Porque através do oxigênio, mais a molécula de glicose,
que é o C6H12O6, ele vai ter como resultado final a formação de moléculas de adenosina trifosfato, que por sua vez são moléculas que vão desempenhar função energética. Então, se a sua célula não tem energia, ela não funciona, e consequentemente, se ela não tem energia, ela não está fazendo formação da adenosina trifosfato. Lembrando que essa molécula é formada no meio intracelular, numa organela que nós chamamos de mitocôndrias. Tá? Então, as mitocôndrias elas possuem participações essenciais nesse meio intracelular na formação da molécula de adenosina trifosfato. Certo? Bom, então, o nosso sangue transporta esse oxigênio, nós já falamos disso na aula passada, nas funções do sangue, né? Ele tem transporte de oxigênio, ele tem transporte de gás carbônico, ele transporta aí também glicose. Lembrando que quem vai transportar esse oxigênio é uma célula, tá? Que tem origem aí mieloide, né? Do mieloplasma, que é a nossa hemácia, o nosso eritrócito, nós já vimos isso na aula passada, e que ele vai carregar dentro dele, nessa estrutura côncava do meio, que é porque ele perdeu o núcleo, né? O que nós chamamos de hemoglobina. Então é até bom nós vermos essa hemoglobina agora, porque essa hemoglobina, nós iremos falar dela na próxima aula, que ela é reciclada, ok? Ela passa por um processo de reciclagem quando essa hemácia atinge sua voltura de vida aos 120 dias. Então, aos 120 dias, uma hemácia morre, e a hemoglobina que está dentro dessa hemácia ela é reciclada. Depois nós vamos ver como isso acontece. É muito importante de observar que ela é uma proteína de estágio terciário, quaternário, tá? E ela tem bastante emaranhados, por isso dessa característica, e ligada a ela, nós temos aí um grupo M que fixa o ferro, tá bom? Que fixa o íon de ferro. Tá? Então, eu preciso entender que a minha hemácia carrega hemoglobina, que a hemoglobina é uma proteína complexa, e que essa proteína complexa tem grupos, tem anéisinhos, né, de fixação de ferro, que ferro mais o oxigênio vão ser transportados na corrente sanguínea. Ok? Então, aí, quando acontecem as lesões celulares, elas podem ser dos tipos reversíveis ou irreversíveis. Até então, eu sei que lesão celular é aquela forma de hipoxemia ou uma forma de anóxia, né? Então, as minhas lesões celulares, quando são reversíveis, eu tenho que observar que eu tenho um processo de tumefação. O que é esse processo de tumefação do retículo? É quando as minhas organelas começam a crescer de tamanho, tá? Porém, eu não tenho extravasamento para o interstício externo da célula. Então, tudo aquilo que é reversível não tem extravasamento para o exterior celular, isso para fora da célula. Já quando eu tenho lesão irreversível, que é a morte, no caso de uma necrose, todo o meu conteúdo endoplasmático extravasa para o meio do seu extracelular. Ok? Bom, então as lesões celulares reversíveis, elas podem ser consideradas aí a tumefação, né, que é o edema intracelular, que acabei de falar anteriormente. Então, todo tipo de lesão celular reversível é quando, por exemplo, essa célula aumenta a quantidade de água dentro dela, então, consequentemente, ela fica maior. É um tipo de lesão, mas tem como ser revertido, tá? Então, por isso eu coloquei aqui o desequilíbrio osmótico. Quando eu falo de osmótico, eu lembro aí de osmose, que é uma característica de transporte intra e extracelular, tá bom? Da água, vamos colocar isso aqui bem evidente, da H2O. E a degeneração gordurosa é quando também tem um aumento de lipídios dentro dessa minha célula, ok? Mas ambas as situações eu não tenho extravasamento aqui. Não extravasou, não teve extravasamento para o meu extracelular, então é uma lesão reversível, ok? Então, como eu disse anteriormente para vocês, ó, quando aconteceu a tumefação celular, que é isso aqui, okay? Que é quando eu tenho um edema, um inchaço dessa célula, é por conta de alterações intracelulares. Então, quem que vai alterar lá dentro por conta da quantidade exorbitante de água que essa célula tem? Membrana plasmática vai permeabilizar maior água da quantidade de fora para dentro, deixar essa célula maior, as mitocôndrias vão ficar inchadas, o retículo endoplasmático rugoso, tá? Que é uma organela indispensável na tunelização, no transporte, né, por túneis de proteínas e materiais genéticos. Então, eles também vão entrar em processo de edema, ok? O órgão, quando fica com essa célula, falando agora de
visão macroscópica, né, maior, o órgão, quando fica com essas suas células que passam por um processo de tumefação, né, ele fica muito maior, ele fica inchado. Afinal de contas, todas aquelas células desse órgão, né, estão num processo de edema por conta do aumento osmótico intracelular, ok? Bom, lembrando que numa célula normal nós não possuímos esses efeitos, né? Somente aí, na tumefação celular, é um tipo de lesão reversível por conta do aumento de água. Quando tem também a degeneração gordurosa, que eu disse para vocês anteriormente, o aumento então, de lipídios dentro da célula. Tá? Nós chamamos essa degeneração gordurosa de esteatose também, não tem nenhum problema. Agora, a partir do momento que essa minha célula está cheia de lipídio, ela começa a ter problemas metabólicos correlacionados à falta de oxigênio e morte, aí já não é uma lesão reversível, é irreversível, tá? Prestem bastante atenção nisso. Então, geralmente, quem tem aí um grande acúmulo de gordura no tecido, né, geralmente por ser obeso, ou geralmente por estar passando por um processo de baixa ingesta proteica, consequentemente, ele vai ter aí um aumento, tá, de lesão reversível, principalmente dos hepatócitos, que vai aumentar por conta do seu número de gordura. Então, lá no fígado dos hepatócitos, vamos colocar aqui, hepatócitos. Quem são os hepatócitos, professor? Uai, gente, são as células do fígado, tá? Eles vão aumentar o número de gordura dentro dessa célula, porque tem tanta gordura na corrente sanguínea que ela entra dentro dessa célula aqui. A partir do momento que ela entrou, ok, está gerando uma lesão, mas é reversível caso você aumente a nutrição proteica e diminui a quantidade de lipídio, tá? Caso não, isso aqui pode ocupar espaço desses hepatócitos e aí, consequentemente, destabilizar a funcionalidade deles e gerando uma lesão reversível, tá bom? Aqui eu consigo observar a quantidade de hepatócitos num corte histológico cheio de gordura. Olha como esse núcleo está apertado aqui, tá? Então, olha só, observem que toda a estrutura celular, ela fica exprimida no corte histológico, né? Olha só essa célula, isso aqui é uma célula, ó. Ok? Isso aqui é uma célula, que é a região nuclear dessa célula. Observa que esse vácuo aqui, que não é de água, neste caso é de gordura, e ele faz o quê? Uma exprimida nessa célula aí, deixando ela em situações tensas. Então, a esteatose, ó, aqui os hepatócitos normais, e aqui eu tenho hepatócitos que não estão normais, tá? Estão aí cheios de lesões. Então, aqui nós temos uma perguntinha. Qual das alternativas descreve o processo de hipoxemia? Tempinho para vocês pensarem. Bom, vamos lá. Então, alternativa correta, letra C, né? Processo de hipoxemia se caracteriza, então, pela redução do fluxo sanguíneo no tecido. Então, estou reduzindo o fluxo. Essa redução de fluxo é hipoxemia. Quando tem ausência desse fluxo, eu então chamo de anóxia, né? Bom, a lesão celular reversível agora, só tem um tipo de padrão de lesão celular reversível, que é o que eu chamo de necrose, viu, pessoal? Necrosou, morreu. Necrosou, morreu, tá? Necrose é morte. Vamos pensar aqui. Se o vírus do Covid-19, tá? Se o Covid-19 entra nas vias aéreas superiores e atinge o parênquima pulmonar, ele vai lá na região do parênquima, que são as células efetivas funcionais do pulmão, ele vai produzir o quê? Uma toxina que vai fazer com que essas minhas células pulmonares se exacerbam no processo de produção de muco e acaba que entra em necrose, tá? Então vai morrer. A princípio ele vai fazer uma lesão reversível e depois não, fica irreversível. Então, quando eu tenho uma necrose, eu sempre vou ter fragmentação do núcleo da célula. Se eu fragmentar núcleo, eu não tenho DNA e cromatina em consequência. Se eu não tenho DNA e cromatina, consequentemente, eu não tenho formação de mitose daquelas outras células, ok? E aí, todo tipo de necrose vai gerar uma alteração morfológica no tecido, gente. Quando eu falo de tecido, eu estou falando de algo macro, aquilo que eu consigo ver. Então, estou vendo um órgão, estou vendo um tecido, que é a junção de várias células. Então, se essas várias células morrem,
consequentemente, eu consigo observar também a morte desse tecido, tá bom? Eu chamo isso de padrões morfológicos de necrose, e essas necroses são trazidas para vocês, né? Eu trago elas de 4 formas, né? Então, a necrose coagulativa, liquefativa, caseosa e gordurosa. Então, o que acontece? Quais são os mecanismos que vão ocasionar a necrose? Vários. Nós temos aí agentes físicos, químicos, né? Tudo isso que a gente já viu nas aulas anteriores. Fatores nutricionais. Eu preciso sempre levar em consideração que a minha necrose coagulativa, que é a primeira, tá? Ela vai manter a textura firme do órgão, ela não vai trazer aí uma alteração no tecido muito grande, o órgão não vai ficar, por exemplo, derretendo, tá? Ele teve a falta de suprimento sanguíneo, teve isquemia por conta de uma anóxia, né? E, consequentemente, morreu o tecido, vai ficar aquela morte ali. Não vai desconfigurar o órgão, ok? Como, por exemplo, nós temos uma desconfiguração na necrose liquefativa ou caseosa. Porque a liquefativa ou a caseosa é tanto o leucócito que envolve no processo e tanto acúmulo de líquidos, tá? Que esse órgão pode se desconfigurar o seu formato original. Então, aí nós chamamos aí de liquefativa quando eu tenho tanta presença de leucócitos e enzimas degradativas naquela região do tecido que esses leucócitos vão eliminar para poder fazer a tentativa de morte das bactérias ou agentes nocivos, que acaba gerando um acúmulo muito grande de secreção purulenta, que nós conhecemos como pus, e aí vai gerar, consequentemente, uma alteração morfológica desse tecido, e, falando em tecido, consequentemente também em todo o órgão, tá? A necrose caseosa é quando eu tenho a mistura dos dois, então pode ser tanto uma necrose de coagulação anterior associada a uma liquefativa, ou seja, eu tive ali, por exemplo, um infarto, mas consequentemente tive também uma proliferação bacteriana naquela região do infarto com presença de pus, e aí então eu tive uma necrose de caseos, tá? Geralmente esses caseos, eles vão formar uma massa bem pastosa, não é tanto líquido igual na necrose liquefativa de pus. Ele forma o quê? Massas, tumores maçudos dentro do tecido, que tem um aspecto aí de queijo, né? Muito comum esses caseos no pulmão por conta da bactéria Bacilo de Koch. Então, o Bacilo de Koch, que é o agente ocasionador aí da tuberculose, ele entra nas vias aéreas superiores, né? Ele provém, ele estimula a resposta imunológica de leucócitos. Esses leucócitos chegam até o tecido pulmonar, executando aí, desempenhando sua ação de enzimas degradativas sobre o próprio bacilo e também sobre o tecido do pulmão, que acaba por acontecer um tipo de necrose coagulativa associada, então, à formação de leucócitos mortos, que muitos vão morrer, e aí esse acúmulo de leucócitos mortos mais tecido morto, a gente chama de secreção purulenta, porém, de casel, porque ela vai estar muito mais gelatinosa, mais enrijecida na região do pulmão, do que como se fosse um pus mais líquido, tá? E a necrose gordurosa é quando eu tenho que a morte, a extensão, tá, daquela região do tecido degenerado, tá, por conta de lipase, ou seja, tem tanta gordura, vamos supor que naquela esteatose, que é a degeneração gordurosa que eu vi anteriormente como uma lesão reversível, e seja no estágio muito avançado de acúmulo, a célula seja bem espremidinha, com tanta gordura que está dentro. O que a célula faz para aquilo? Ela começa a liberar uma enzima que eu chamo de lipase. O problema é que todas as células que estão achatadas com um monte de lipídio por dentro, libera lipase ao mesmo tempo, e essa lipase é uma enzima que vai degradar a gordura, tá? Vai quebrar a gordura. Não somente a gordura agora, tá? Vai quebrar também tecidos adjacentes e vizinhos, e aí vai gerar uma necrose de gordura que também traz consigo aí um tecido necrótico, porque a liberação de lipase é tão grande que mata as próprias células, tá? E, consequentemente, uma alteração morfológica do tecido. Perguntinha. Alternativa que define lesão celular irreversível. Então, lesão celular irreversível é a lesão que leva à morte celular, ok? O resto não se caracteriza como lesão irreversível, tá? Vamos passando aqui para frente. Bom, necrose coagulativa, como eu disse para vocês, não tem alteração do tecido, tá? O tecido mantém-se intacto. Aqui eu tenho uma pergunta de fixação, vocês podem estar fazendo depois, tá? A liquefativa que eu disse anteriormente é o acúmulo de pus, tá vendo como é diferente?
Observem bem essa imagem, ele tem pus líquido, que é um acúmulo de secreção intersticial, com aumento de leucócitos presente no interstício, na tentativa de combate ao agente, tá? Então, o agente etiológico no caso, lembrando que o que produz essa liquefação é o acúmulo de leucócitos que integram, tá, por sua vez, enzimas degradativas, ok? Consigo observar nessa foto aqui, nessa imagem, o parâmetro de necrose. Então, observem a quantidade de leucócitos, que nesse caso são os meus neutrófilos, tá? Que estão evidentes aqui. Tudo isso aqui para quê? Para degradar o agente nocivo que está nessa estrutura aqui, ok? A caseosa, a formação de áreas brancas, tá? Que são os caseos, que lembra bastante um queijo. Então, ó, o casel. Ó, esse aqui é um corte de um pulmão, aqui eu estou observando um casel, tá? Mais uma vez, um corte histológico de um pulmão, estou observando um casel. E a gordurosa, que é o acúmulo de lipídio dentro do meu intracelular, que aí essas células começam a produzir uma quantidade enorme de lipase e, consequentemente, também desconfigurar o próprio órgão, tá? E ocasionar lesão do tecido. Aqui eu consigo observar uma colônia de bactérias, né? E olha só, os meus leucócitos todos vindo, ainda não chegaram para a região da bactéria, tá? E esses leucócitos, eles estão indo justamente para ocasionar uma guerra através de enzimas, que eles vão liberar, anticorpos, isso aqui eu chamo até inclusive de resposta celular, tá? Só que em consequência isso pode gerar uma necrose de liquefação ao casel. Por último, eu tenho a necrose de gangrena, que é quando eu tenho um ferimento por agente externo, na região principalmente periféricas, que vão ocasionar uma isquemia, associada aí a portadores de diabetes mellitus. Então, a pessoa gangrena um dedo, corta um dedo, corta uma mão, que é uma área que tem baixa circulação de oxigênio, ela faz uma hipóxia, e aí como eu tenho aí um aumento de glicose na corrente sanguínea que não entrou na célula por conta de mediadores químicos como a insulina, que é um hormônio, em baixa quantidade, esse tecido responde com um tipo de necrose, tá? Morte celular. E a gomosa, que é um tipo de necrose de coagulação em regiões de mucosas, tá? Bem característico, sempre aí na região da língua, boca, cavidade anal ou vaginal, que vai ser sempre específico da sífilis, tá? Principalmente em estágio terciário ou neurosífilis. Perguntas para vocês fixarem no final da aula, em casa. Lembrando que a lesão irreversível, então, eu vou ter o exudação, eu tenho o quê? A morte do núcleo, a morte das minhas organelas, e essas organelas se transformam num líquido tão viscoso que elas vão extravasar para o meio extracelular, tá? Expliquei isso agorinha. Lembrando que todas as vezes que eu tenho uma morte celular por conta de necrose, o meu número de cálcio ele é aumentado. Então, ele, inclusive, estimula a degradação interna da protease, fosfolipase, tá? Endonuclease, que seria o quê? Processos que vão desencadear a morte das organelas intracelulares. Bom? Então, a hipóxia ocorre em diversas alterações intracelulares, ok? Mas nem toda hipóxia leva à morte. Mas quando ocorre, a morte celular é inevitável, certo? Bom, para finalizar, nós temos aí a degeneração hidrópica, que é um tipo de tumefação turva, que é quando eu tenho também um acúmulo de água e eletrólitos no meio intracelular, ok? Essa degeneração hidrópica, ela é bem característica em lesões reversíveis também, porque eu tenho uma alteração da bomba de sódio e potássio entre a membrana plasmática. Então, essa membrana plasmática, que é essa estrutura aqui, ok? Essa estrutura aqui, ela controla a entrada e a saída de água, e, consequentemente, isso aqui é descontrolado, essa água aumenta dentro do meio intracelular, e aí vai gerar uma degeneração hidrópica, tá? Então, olha só para a gente poder lembrar que acontece principalmente essa degeneração hidrópica no meu retículo endoplasmático, tá? Que é essa estrutura aqui que eu falei para vocês lá no comecinho da tumefação celular, que vai acontecer o edema dele, e ele é muito importante no armazenamento de lipídios e proteínas produzidas pelo núcleo. Então, consequentemente, ó, vai formar vacúolos, tá? Bem grandes,
na região da célula por conta desse excesso de água dentro do meu complexo de Golgi. Só para a gente poder reforçar, então, morte celular, tá? Desencadeia a necrose, e a apoptose é um mecanismo de morte celular diferenciado, porque ele é programado pela célula. Programado, ok? Por essa célula. Mais uma pergunta para vocês treinarem, ok? Em casa, que é o acúmulo de água no interior da célula, só que não é a tumefação não é a tumefação celular, é um acúmulo de água a mais fixo no meu complexo de Golgi, tá? Perdão, no meu retículo endoplasmático. Aqui é um meme que eu tinha colocado para vocês, ok? Explicando para o seu cérebro que precisa focar e estudar, principalmente nesse período de crise. Referências da aula. Muito obrigado, pessoal. Tá? Nós ficamos por aqui. Até um próximo encontro. Beijos.